Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Elívia Soares. Hoje nós vamos falar sobre os sinais de pontuação. Na aula anterior, estudamos as relações de causa e consequência. Nossa aula de hoje será diferente da aula passada, pois nós vamos trabalhar os sinais de pontuação. Na fala, nós não utilizamos os sinais de pontuação, nós utilizamos as pausas, as expressões faciais, a entonação, mas na escrita, os sinais de pontuação são fundamentais para o entendimento total do texto. Para a gente iniciar nossa aula, vamos ler um texto, já observando aí os sinais de pontuação. Quem é importante? Certo dia, num caderno, numa página interna, deu-se a grande reunião dos sinais de pontuação, para decidir, no instante, qual o que é mais importante. E logo, todo sinuoso, a rebolar-se, entrou Pimpão, o encherido e muito curioso do ponto de interrogação. Quem é? Por quê? Aonde? Ele só vive perguntando. Chegou correndo, afobadão, o ponto de exclamação, bufando, muito excitado, entusiasmado ou assustado. Socorro! Viva! Saravá! Dá-o fora, sempre a berrar. E vem as vírgulas dengosas, muito falantes, muito prosas, e anunciam: nós, meninas, somos as pausas pequeninas, que, pelas frases espalhadas, são sempre tão solicitadas. Mas já chegam os dois pontos, ponto e vírgula e pronto, tem início a discussão, que já dá em confusão, sem por cima ter um ponto. Vírgula é um sinal bem tonto, ponto e vírgula declara, arrogante e fecha a cara. Essa não, tenha paciência, intervém as reticências. Somos nós as importantes, tanto agora como dantes. Quando falta competência, botam logo reticências. Gente, esse poema, além de eu pedir para vocês observarem os sinais de pontuação, observando o entendimento do texto, vocês perceberam que ele trata de maneira aí subjetiva, de maneira ritmada, já que se trata de um poema, a função dos sinais de pontuação, um querendo aí ser mais importante que o outro. Vamos analisar um pouco mais sobre isso. Quantos e quais são os sinais de pontuação que aparecem no poema? Dos sinais de pontuação mencionados no poema, existe algum que você não conhecia? Para você, existe algum sinal de pontuação mais importante? Qual? Por quê? Vamos lá, vamos responder a estas perguntas. Gente, no texto você viu ponto de exclamação, ponto de interrogação, reticências, vírgula, dois pontos, ponto e vírgula. Você viu também o travessão, que marca o diálogo entre a fala, né, das personagens. No caso, as personagens são sinais de pontuação. A segunda pergunta, dos sinais de pontuação mencionados no poema, existe algum que você não conhecia? Você conhece todos esses sinais de pontuação? O travessão, o ponto e a vírgula, os dois pontos, ponto de interrogação, ponto de exclamação. Conhece todos? Conhece a função de cada um? Sabe quando utilizá-los? Nós vamos trabalhar um pouquinho hoje sobre isso. Última pergunta. Para você, existe algum sinal de pontuação mais importante? Qual? Por quê? Observem no slide o último ponto. Todos os sinais de pontuação são muito importantes para a construção dos sentidos dos textos, pois reproduzem na escrita as entonações e pausas na fala, as nossas emoções, intenções e anseios, além de distinguirem determinadas palavras ou frases em um dado contexto linguístico. Nós vamos ler agora um artigo do ECA, tá? Do Estatuto da Criança e do Adolescente, mas vocês, além de observarem o texto, principalmente observem os sinais de pontuação, que é o tema da nossa aula de hoje. Vamos lá. Artigo 4º. É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar com absoluta prioridade a efetivação dos direitos referentes à vida,
a saúde, a alimentação, a educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. Artigo 63. A formação técnico-profissional obedecerá aos seguintes princípios. Primeiro, garantia de acesso e frequência obrigatória ao ensino regular. Segundo, atividade compatível com o desenvolvimento do adolescente. Terceiro, horário especial para o exercício das atividades. Gente, vocês observaram que nesse artigo foi usado muito as vírgulas. Vamos entender por que as vírgulas foram usadas, qual é a regra que indica que as vírgulas deveriam ser utilizadas daquela maneira, naqueles espaços, entre aquelas palavras. Vamos lá, observem. Direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer. Gente, as vírgulas, elas têm muitas regras que delimitam o seu uso. No caso desse artigo, né, nessa frase que eu li para vocês, as vírgulas elas foram utilizadas pois indicam uma enumeração. Está enumerando os direitos referentes a quê? À vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer. Pelo fato de estar enumerando, colocando em sequência a referência desses direitos, então, depois de cada um, se tem a vírgula. A vírgula também foi usada para separar expressões que indicam ideia de modo. São as locuções adverbiais. Assegurar, vírgula, com absoluta prioridade, vírgula, a efetivação dos direitos. Então, olhem o termo destacado, com absoluta prioridade. Se trata de uma locução adverbial. Logo, pelo fato de ter 3 ou mais palavras, fica intercalado entre vírgulas. Agora, o ponto e vírgula, já sabem utilizar esse sinal de pontuação? Um sinal de pontuação meio incomum, ele está entre aí o ponto e a vírgula. Quando usá-lo? Vamos trabalhar aí uma regra para você saber quando devemos utilizar o ponto e vírgula. O ponto e vírgula não tem função nem de ponto final, nem de vírgula, mas é um intermediário entre eles. Ou seja, não há pausa total nem breve, mas uma moderação entre as duas. Olhem o trecho. Primeiro, garantia de acesso e frequência obrigatória ao ensino regular. Nesse caso, gente, o ponto e a vírgula tem justamente essa função. Não tem a ideia de final como ponto, nem da ideia de uma pausa rápida, como a vírgula. Então, para separar os incisos, primeiro, segundo, terceiro, então foi necessário utilizar o ponto e a vírgula, separando. Vamos falar um pouquinho sobre os 2 pontos. Olha outro trecho que aparece os 2 pontos. Sempre achei que era bom demais, o lugar principalmente. O lugar era maravilhoso, bem como dizia o prospecto, 2 pontos, maravilhoso. Gente, os 2 pontos, ele pode ter diversas finalidades. Os 2 pontos, eles podem indicar que virá adiante uma explicação, indicar que virá adiante uma enumeração. No caso desses 2 pontos, depois da palavra prospecto, foi utilizado por quê? Olhem só. Os 2 pontos têm por finalidade introduzir palavras, expressões ou frases no intento de esclarecer, desenvolver ou explicar melhor uma passagem. Então, bem como dizia o prospecto, maravilhoso. Ele esclareceu com a palavra maravilhoso e para isso ele utilizou os 2 pontos. E sobre as reticências? As reticências, no texto dissertativo argumentativo, elas não são bem-vindas. Por quê? Porque as reticências, geralmente, elas indicam ali uma pausa, algo que você vai inferir dentro daquelas reticências do que o narrador, do que o autor do texto quis passar. Como o texto dissertativo argumentativo é um texto claro, objetivo, em que se deve fechar as ideias, contemplar todas as ideias do autor, de acordo com
um determinado tema, então as reticências elas não caberão de forma adequada dentro de um texto desse. No caso aí, gente, desse trecho, o lugar era reticências, que são os 3 pontinhos em sequência, era maravilhoso. As reticências geralmente são utilizadas para interromper um pensamento de forma que o leitor subentenda o que seria enunciado ou imagine. Nesse texto, em específico, ela indica hesitação, que é uma pausa comum na oralidade, na fala. Essa estratégia ajuda a transmitir mais emoção e subjetividade para quem lê o texto. O lugar era, reticências, era maravilhoso. Hoje nós falamos sobre esses sinais de pontuação, as reticências, ponto e vírgula, os 2 pontos, porém nós também temos os outros. O travessão, por exemplo, o travessão duplo, ele pode também indicar um esclarecimento. No texto narrativo, ele é muito utilizado para introduzir a fala das personagens. Temos também o ponto, que finaliza uma ideia, que pode estar finalizando um parágrafo, um texto ou os períodos dentro de um parágrafo. O ponto de interrogação, ele é utilizado para interrogar, para fazer uma pergunta. O ponto de exclamação, como o próprio nome diz, ele é usado para exclamar, para exprimir diversas emoções. Vamos ler agora um texto. Observem o que a falta de pontuação causa, o mau entendimento do texto. Vamos lá. O mistério da herança, parte 1. Um homem rico estava muito mal, agonizando. Dono de uma grande fortuna, não teve tempo de fazer o seu testamento. Lembrou, nos momentos finais, que precisava fazer isso. Pediu, então, papel e caneta. Só que, com a ansiedade em que estava para deixar tudo resolvido, acabou complicando ainda mais a situação, pois deixou um testamento sem nenhuma pontuação. Escreveu assim: deixo meus bens à minha irmã, não a meu sobrinho, jamais será paga a conta do padeiro, nada dou aos pobres. Morreu antes de fazer a pontuação. Então, observem que essa declaração do homem que morreu e não colocou a pontuação gerou diversas interpretações. Vamos colocar a pontuação. O primeiro significado que ficaria esse trecho. Deixo meus bens à minha irmã, ponto, não a meu sobrinho, ponto, jamais será paga a conta do padeiro, ponto. Nada dou aos pobres. Então, veja o entendimento que deu aí. Ele não vai pagar a conta do padeiro e nada dará aos pobres. Agora, vamos ler mais uma forma de pontuação que ficaria esse texto dando outro entendimento. Deixo meus bens à minha irmã? Não, a meu sobrinho, ponto. Jamais será paga a conta do padeiro. Nada dou aos pobres. Então vejam que colocando outros sinais de pontuação já dá outro entendimento, porque ele inicia com uma pergunta afirmando que não vai deixar nada para a irmã, sendo que na pontuação anterior ele afirmava, com a pontuação daquela forma, afirmava que ele deixaria algo para a irmã. Então observaram que uma falta de pontuação adequada vai gerar más interpretações dentro de um texto. Por isso que é importante aprender a usar os sinais de pontuação na escrita, para que não haja dúbio sentido, dúvida no sentido, para que o texto fique claro. Assim como a gente usa na oralidade as expressões faciais, a entonação indicando uma pergunta, no texto é necessário que você saiba utilizar os sinais de pontuação. Assistam esta aula novamente. Acessem o portal Eduque Acre. Obrigada.